A paz do Senhor seja com todos. Eu hoje de manhã tive vontade de falar um pouco da palavra de Deus. Faz tempo que eu já não faço vídeo e eu resolvi voltar a fazer. Segundo o livro de Samuel, a parte de uma história ampla em relação de Deus com o povo de Israel. O livro focaliza o rei Davi, um dos maiores líderes de Israel. Sua preocupação central era receber a aprovação de Deus. Reconhecia humildemente que toda a sua vitória vinha do Senhor. Deus prometeu estabelecer pela linhagem de Davi. Pela linhagem de Davi veio Jesus. Por essa linhagem, se você estudar, colocar a leitura em primeiro lugar, você vê que Deus amou essa linhagem. Deus amou. Deus cuidou desse povo. Deus teve uma preocupação grande por esse povo. Portanto, Deus não somente teve por eles, como Ele tem por nós. Ele nos ama. A nossa linhagem é uma linhagem abençoada. Às vezes, eu pensava comigo, por que nós vivemos embaixo de maldição? Não. Nós procuramos fazer aquilo que é errado. A palavra de Deus diz que nosso falar, nossa boca, ela abençoa como ela maldiz. Ela dá maldição. A nossa boca, ela louva o Senhor e ela também derrota com palavras duras, com palavrões. Muitas vezes uma brincadeira. Eu mesmo cometi várias vezes esse erro. É uma brincadeira. Mas eu não sabia que aquela brincadeira estava sendo uma ofensa para Deus. Em vez de eu falar do evangelho, falar de algo importante na vida para as pessoas, eu estava falando palavrões. E uma mulher falando palavrões. É só uma mulher do mundo, uma mulher sem Deus. Hoje eu choro dentro de mim, vocês não imaginam quando eu estou falando aqui a dor que eu tenho de fazer aquelas brincadeiras sem graça, que hoje eu acho sem graça, mas na época eu morria de rir. Hoje eu tenho conhecimento, hoje eu sou uma mulher sábia. E é isso que hoje nós vamos comentar sobre essa história. Deus abençoou Ana, ela teve Samuel. Portanto, tem o primeiro e o segundo livro de Samuel. Deus abençoou Davi, Deus abençoou a família de Davi. A história não conta muito sobre eles, mas eu sei que se Deus abençoa um dos seus filhos, como Davi foi justo, ele teve os pecados, teve vários pecados, mas entre nós, se fosse para pôr Davi nos nossos dias, com toda a nosso viver, será que nós vivemos como Davi? Será que nós fazia o pecado que Davi cometeu? Ai, gente, é muito mais. Muito mais. Não temos nem jeito de nós comentar sobre essa história. Deus amou Davi de uma maneira tão grande. Quando ele está nos livros de Salmo. O Salmo 91.
abençoado. Se você falar todo dia de manhã na tua casa esse salmo, à noite, há uma bênção tão grande na tua casa, há uma paz, uma calmaria. O Salmo 23, o Salmo 1, todo o livro de Salmo, louvai ao Senhor com cântico novo. Louvai ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Então nós vemos que nós temos toda a oportunidade, nós somos pessoas. Hoje, nós fazemos errado porque nós queremos. Porque o nosso coração é duro. Mas se você estiver caminhando e olhar ao céu, e parar assim, olhando o céu e dizer, Senhor, sei que estás aí, sei que tá teus anjos aí em cima. Eis a tua serva, o teu servo aqui embaixo. Olha os meus problemas, olha a minha dificuldade. Dá-me força para que eu possa vencer. Uma vez alguém disse para mim que eu falava errado, dá-me força. Porque eu não estava fazendo força nenhuma. Mas ele não sabe o íntimo da minha alma, a força que eu precisava para fazer, para chegar até Deus. A dor, a imensa dor que há na vida do ser humano, quando ele sai do pecado e caminha para os caminhos de Deus. Eu vou ler mais um pedaço aqui que eu preciso confessar para vocês, eu preciso escrever. A linhagem de Davi, uma dinastia de monarca, reinaram para sempre. Essa aliança, essa herança. Ai. Deus conhecia humildemente que todas as suas vitórias vinham do Senhor. Deus prometeu estabelecer uma linhagem de Davi, uma dinastia, a monarca, que reinaria para sempre. Essa aliança vislumbra o futuro do Messias, filho de Davi. O seu reino eterno, Davi foi descrito como homem segundo o coração de Deus. Mas seus pecados, inclusive de adultério, homicida, provocaram tragédia na sua família e no seu reino. Segundo o livro de Samuel, mostra como Deus trata do pecado de seus filhos. No entanto, quando arrependemos, relacionamento com o Senhor plenamente restaurado e pode voltar a experimentar a paz e a esperança. Certa consequência dolorosa não pode ser evitada. Mas em meio de disciplina, Deus também revela a sua graça. O povo de Deus sofre quando um líder peca. Contudo, mesmo mais pior situação, a esperança, Deus está presente com o seu povo para livrar e oferecer um caminho melhor. Por fim da vida do rei Davi, ilustra o perigo poligâmia, mesmo quando a união poligâmia culturalmente aceita Solopã. O caráter moral confronta a autoridade dos pais. Além disso, os filhos de união mais ligamas são vítimas de invejas, desavenças, abusos, tópicos sobre nova família, sendo um dos livros históricos do Antigo Testamento. Segundo Samuel, foi escrito principalmente para apresentar ao povo hebreu o fato da implicação do reino de Davi. Nós focalizamos nesse livro a história verdadeira de Davi, desde o começo da sua vida e até a parte final.